Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Desenvolvimento Web com Servlet e JSP. Nesta parte do curso vamos aprender sobre o conceito de sessão em uma aplicação web. A sessão é uma abordagem de persistência temporária de dados que o servidor utiliza, para saber que as requisições foram oriundas de um mesmo cliente usuário da aplicação web. Assim, através do conceito de sessão, é possível, por exemplo, que a gente saiba quem é o usuário que está logado na aplicação ou, por exemplo, conhecer os itens que foram adicionados no carrinho de compras de uma aplicação de e-commerce. Bem, o HTTP é um protocolo stateless, então ele não mantém o histórico das requisições recebidas de um mesmo cliente. Deixa eu abrir o apontador aqui. Ele não mantém um histórico das requisições recebidas do mesmo cliente. Ou seja, um cliente web faz uma requisição, envia para o servidor processa a resposta e devolve a resposta para o cliente. Quando aquele mesmo cliente faz uma nova requisição, o servidor não tem como saber que aquela requisição veio do mesmo cliente, porque ele não guarda o estado. Através do conceito de sessão, isso é possível. Então, algumas aplicações necessitam guardar o histórico ou o estado das requisições. Exemplo, formulário de vários passos. Então, tenho um formulário que é muito longo, por exemplo, um formulário para preenchimento dos dados de uma inscrição no vestibular. São várias perguntas massivas, e maçantes também, e preciso de vários passos o formulário. Então, nesse caso, cada passo a gente vai guardando as informações que o usuário preencheu para não se perder. E no final, o sistema salva tudo no banco de dados. Então, o formulário de vários passos é um exemplo de uma aplicação que vai precisar do conceito de sessão. Então, eu tenho que saber que aquela nova página é a segunda página de uma primeira página que já foi preenchida pelo usuário. Ou seja, o sistema, a aplicação web, precisa saber que é o mesmo usuário que está respondendo aquele formulário. Outro exemplo são os itens escolhidos em uma loja virtual. Então, é o carrinho de compra. Então, conhecer todos os itens adicionados no carrinho de compra, saber que todos aqueles itens são do mesmo usuário, isso é um outro exemplo de aplicação do conceito de sessão. E, finalmente, o usuário logado na aplicação. Então, eu preciso do conceito de sessão para guardar nessa sessão quem é que está logado. Bem, a API de Servlet do Java, para a web, disponibiliza um modo de gerenciamento de sessões de usuário. A primeira vez que o usuário acessa a aplicação, é criado para ele um identificador de sessão. Então, estou lá no sistema, no navegador, digito lá o URL, dou um Enter. Primeira vez que estou acessando a aplicação web Java? Então, nesse momento, a API de Servlet cria para aquele usuário um objeto que vai representar a sessão dele. Isso é uma das coisas que a API de Servlet já disponibiliza para você. Quem é esse objeto? É um objeto da classe HTTP Session. Está dentro desse pacote aqui, Java Servlet HTTP. Ele fica na memória do servidor de aplicações. Então, quando eu acessei ele pela primeira vez, então a gente já sabe que existe um identificador vinculado àquele usuário. Então, quando eu fizer uma nova requisição, se eu utilizar o mesmo identificador, então eu sei que aquela requisição veio do mesmo usuário. Então, requisições do mesmo usuário carregam esse identificador de sessão. É a forma que o sistema, a aplicação, utiliza para saber que as próximas requisições, partindo do mesmo cliente, são daquele mesmo cliente. Como isso? Através de um identificador que é criado no primeiro acesso desse usuário. Como isso é implementado por baixo dos panos? Bem, existem algumas abordagens aqui. Uma é através de cookies. Cookies são aqueles arquivos que ficam persistidos na aplicação cliente, que são enviados do servidor ou criados no servidor, devolvidos como resposta, e toda nova requisição vai esse cookie, esses arquivos, para o servidor. Através da reescrita de URL, então a URL tem uma reescrita, ou seja, a URL vai junto com o Session ID, que seria o identificador da sessão, ou a partir do identificador do objeto HTTP Session que é disponibilizado. Como é que eu vou manipular isso? Então, esses objetos podem ser adicionados, recuperados e removidos da sessão. Se eu tenho objeto que representa a sessão, ou seja, representa o cliente que está fazendo requisições ao servidor, de posse desse objeto, eu posso colocar nele coisas. Então, eu posso adicionar outros objetos dentro dele e esse objeto pode ter significado. Exemplo, o objeto Session, que a gente tinha mencionado, deixa eu voltar aqui, HTTP Session, ele é um objeto. Ele não diz quem é o usuário que é logado. Se eu quiser saber quem é o usuário que está logado, então eu coloco nesse objeto Session o nome ou o identificador do usuário que está logado.
Então eu vou conseguir saber que os próximos acessos são do Fábio e não do fulano. Porque dentro da seção está o objeto que representa o Fábio. Tem todos os atributos daquele objeto Fábio para mim. Então, pode ter, sei lá, meu número de matrícula, meu nome completo, a disciplina que eu dou aula e assim por diante, né? Então, se eu quiser adicionar um objeto nesse objeto que representa a seção, o caminho para fazer isso é, primeiro, ter acesso ao objeto que é a seção, request, aí na requisição, quando eu executo o método getSession aqui, eu vou retornar um objeto que é a seção. Então, lá na programação do meu servlet, quando eu faço aqui, ó, request.getSession, eu obtenho uma variável que é a seção. Aqui eu estou dando o nome dessa variável de seção. Poderia ser S, poderia ser X, poderia ser Session. O que é importante é que ela é do tipo HTTP Session. E aí, de posse desse objeto, que é a seção, eu vou colocar o que eu quiser dentro dela. Então, aqui nesse exemplo, eu estou botando dentro dela um objeto que eu chamei de contador, e dentro dela eu estou botando o valor 0. Imagina que eu tenho uma página que eu consigo contar quantas vezes eu estou visitando ela durante a minha sessão, durante o meu uso desse sistema. Quantas vezes eu visitei aquela página. Então, eu poderia utilizar nesse exemplo de código aqui, essa linha aí, para poder eu ir colocando os valores das visitas, né? E aí, quando eu recuperar a próxima visita que eu fizer, eu vou fazer um get session, vou recuperar o valor da sessão que estava lá, desse atributo que estava lá, que é o contador, e que eu tinha adicionado um objeto integer, por exemplo. Aqui é um exemplo de recuperação do mesmo objeto. Então, eu recupero a sessão, de posse da sessão, leio o atributo. Aqui eu estou setando o atributo, enquanto que aqui eu estou lendo o atributo. O atributo que eu estou lendo, ele retorna como um objeto do tipo object, e eu tenho que fazer um cache nele, uma conversão. E aí a variável contador recebe esse valor convertido já, né, aqui, já que essa variável foi declarada como tipo integer. E o que eu estou convertendo para integer porque eu sei que o que eu coloquei nele foi um integer, né? Aqui vocês estão vendo um exemplo de como manipular isso. Tá, vou abrir aqui o NetBeans. Enquanto eu abro o NetBeans, eu vou comentando esse código aqui para vocês, tá? Esse é o código de manipulação dessa variável que eu chamei de último acesso aqui. Então, esse exemplo que eu vou ilustrar para vocês, desse servlet, ele retorna o objeto sessão e verifica nesse objeto sessão se existe, dentro do objeto sessão, um objeto chamado último acesso. Se existir esse objeto, ele converte para date, e aí eu imprimo esse último acesso para o usuário. Se for a primeira vez que eu estou visitando a página, esse último acesso é nulo. Não existe esse objeto. Mas se não for a última vez, eu vou setar ele aqui embaixo. Porque como eu estou visitando aquela página agora, então agora, neste instante, é o meu último acesso. Então por isso que o último acesso recebe new date. New date está retornando a data de agora, nesse instante. Enquanto nessa linha aqui, ó, eu estou retornando a última vez que essa variável último acesso foi atribuída um valor. Né? Nesse caso aqui, se nunca foi atribuído nenhum valor, então é nulo. Se um dia foi atribuído um valor, então vai vir o valor do último acesso que foi visitado essa página. Bem, vamos lá para a aplicação web para a gente ver isso funcionando na prática. Então, aqui eu tenho o exemplo da sessão. Vou ampliar aqui o código só para a gente poder enxergar melhor. Então a gente está vendo que o código está igualzinho, né, como eu mostrei aqui nos slides. Mesmo código, só recortei aqui da minha classe, que é o servlet, sessão. Na aplicação exemplo Java Web, existe um arquivo que é o servlet sessão. E nesse servlet sessão tem esse código que eu mostrei nos slides ainda há pouco. Bem, notem que eu estou retornando aqui a sessão e no primeiro acesso, naturalmente, o objeto de sessão existe. A API de servlet do Java sempre cria esse objeto. Porém, dentro desse objeto não está armazenado o último acesso que eu fiz a essa aplicação, a esse servlet. A esse pedaço da aplicação, né, esse servlet. Então, naturalmente, esse get attribute vai retornar um valor nulo. Então, quando eu for imprimir esse último acesso, vai imprimir nulo. Vamos ver isso funcionando na prática. Na minha página index, que é a página inicial, né, como se fosse o meu menu de acesso a esses exemplos de código que eu estou ilustrando para vocês nesse curso, existe aqui, ó, acessando a seção do servlet, tá? Esse código bem aqui, essa linha 20, né? A linha bem aqui. Essa linha tem um ponteiro, a URL está apontando
para o servlet de sessão, que é esse servlet aqui. Ok? Então a gente vai ver isso ser executado na prática. Deixa eu executar aqui a aplicação. Está executando aqui, ó, run, né? Enquanto abre aí, vai demorar só um pouquinho. Ok, servidor inicializado, abriu a aplicação. Em uma das linhas da aplicação aqui, ó, acessando a sessão no servlet. Vou clicar nessa linha que vai apontar para o meu servlet lá. O que o meu servlet vai fazer? O meu servlet vai desenhar uma página HTML, ó, sendo que um dos elementos dessa página é imprimir último acesso e o valor dessa variável último acesso, que é o valor recuperado da sessão. Como eu estou acessando a minha aplicação pela primeira vez, esse objeto HTTP Session que ele vai recuperar não tem ainda o último acesso. Por essa razão, o último acesso é nulo. Que horas eu estou fazendo isso? Aí eu, provavelmente, nesse momento que eu visitei essa página, eu imprimi nulo, mas eu atribuía agora ao objeto Session essa minha visita a essa página. Então, agora, o valor de último acesso já não é mais o que estava antes, que é nulo, na primeira visita. Agora é a data de agora. Aí eu vou voltar aqui e visitar novamente. Olha só, data de agora. 14 de julho, 20 horas e 2 minutos. Tá certo? Bem, essa é o horário, perdão, não é de agora. Esse é o horário da minha última visita, né? Nesse momento já são 23. Se eu acessar novamente aqui, a data vai aparecer 20 horas, 2 minutos e um número de segundos provavelmente um pouquinho mais na frente. Mas ainda vai ser 20 horas e 2 minutos. Vamos ver isso, vamos confirmar essa hipótese. 20 horas, 2 minutos e 44 segundos. Só para ilustrar. Então, como eu acessei agora às 23, ou seja, às 20 horas e 3 minutos, se eu voltar e acessar de novo, então agora o último acesso que está lá é 23. 23. Ok, gente? Então aqui eu já ilustrei para vocês o acesso a um objeto que a gente colocou na sessão. A sessão começou com esse objeto nulo, e depois a gente foi alterando esse objeto. Outro exemplo de aplicação que a gente vai alterando esse objeto. O login, o usuário logado. Então, no momento, pode não ter ninguém logado na sessão. Eu acessei a página pela primeira vez, fiz meu login e senha, validou. Então, aí ele põe o usuário, que é o usuário logado nessa sessão. A partir desse momento, a gente sabe, o objeto session está guardando quem é o usuário que está logado nela. Então, eu vou saber que nos próximos acessos, já que o objeto session está guardando de forma temporária esses dados, vou ter como perguntar para ele, me dê aí o atributo tal. No nosso código aqui, esse atributo que a gente está salvando dentro do objeto session é o último acesso. Quantos atributos eu posso colocar na sessão? Quantos eu quiser. Limite a memória, né, do servidor. Mas sempre lembre-se que a sessão é um objeto que está persistindo enquanto a sessão do usuário for válida no memória do servidor. E numa aplicação que tem muitos usuários acessando simultaneamente, é perigoso você ter guardar muitos objetos nessa sessão. Então, porque você pode extrapolar os limites de persistência de dados na memória lá do seu servidor. Tá. Essa é uma parte que eu gostaria de mostrar para vocês. E agora a gente vai avançar mais um pouquinho. A gente vai falar em cookies, né? Seria uma outra forma de você trocar dados entre o servidor e o cliente. Lembrando que eu crio o dado lá no servidor, devolvo esse dado para o cliente e o cliente persiste esses dados, localmente. Ele vai persistir esses dados no cliente, não é no servidor. O cliente, já que o cliente vai enviar uma nova requisição para o servidor, ele vai mandar os cookies vinculados àquele servidor. Os cookies que ainda estiverem vivos, né? Persistidos no computador. E aí ele envia novamente para o servidor. Então, essa é uma outra estratégia de você persistir dados, e nesse caso você não estaria utilizando o conceito de sessão, né? Que o cookie está vinculado à requisição e à resposta. Você manda na resposta ao cookie e recebe da requisição o cookie que foi salvo lá no cliente. Tá? Mas seria uma outra estratégia de você
saber quem é o cliente que está enviando as requisições para você. Então, os cookies são uma pequena quantidade de informação enviada por um servlet a um navegador da web. Notem, quando eu coloco isso aqui, eu estou dizendo que quem envia os dados é o servidor que cria o cookie e manda para o cliente. O navegador salva essa informação e posteriormente envia ao servidor uma nova requisição. Ou seja, já que foi criado um cookie no cliente, todas as novas requisições para este mesmo destino, ou seja, para este mesmo servidor, todos os cookies vinculados ao servidor vão ser enviados na requisição. Todas as informações que eu trago em forma de cookies para o cliente, que é o navegador web, elas vêm no formato chave-valor, chave igual a valor. Eu espero que o navegador suporte até 20 cookies para cada servidor web, então americanas.com.br, ufra.edu.br. Quantos cookies eu posso ter nessa URL? 20. Mas no meu computador eu posso ter no máximo 300 cookies. Tá? E o navegador pode limitar o tamanho do cookie a 4K cada, por exemplo. Eu poderia ter para cada chave valor um limite de 4 kilobytes, né, de dados. Isso é mais uma ilustração. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode manipular esses cookies. Tá? Vou mostrar uma aplicação, um exemplo aqui também. Então, eu adiciono e recupero cookies da seguinte forma. Eu adiciono na resposta. Então, eu crio no servidor um cookie, add cookie, né? E eu leio da requisição o cookie veio do cliente, get cookies. Então, eu posso adicionar um cookie, eu posso ler os cookies que foram adicionados, que são oriundos do cliente, né? O objeto que eu vou manipular é o objeto cookie. Então, aqui, ó, add cookie, eu passo esse objeto cookie aqui dentro, como parâmetro. Quando eu crio um objeto cookie, eu tenho que passar pelo menos duas informações. Chave, valor. Chave, valor, que é o nome e valor. O cookie ele pode ter outros parâmetros também, por exemplo, por quanto tempo aquele cookie vai ficar salvo no teu computador, se ele vai morrer quando o browser fechar ou não. Por padrão, ele morre quando o browser fecha. Você pode definir o número de segundos que aquele cookie vai viver no seu computador, tá? Ficar assistindo no seu computador. Eu vou mostrar para vocês como ter acesso a essas informações do cookie que você trouxe, né, para o cliente. Então, alguns métodos que a gente pode utilizar. Nome do cookie, valor do cookie. O nome aqui é a chave, tá? O nome da variável é a chave que armazena o valor do cookie. O valor, eu estou lendo aqui o valor, aqui eu estou atribuindo um valor novo. Posso colocar comentários nesse cookie, ler os comentários ou adicionar comentários, né? Definir a idade do cookie, ou seja, por quanto tempo aquele cookie vai viver. Então, get max age não tem como conhecer essa idade, e set max age tem como alterar o valor dessa idade, tem como prorrogar o tempo. Então, o que o menos 1 significa é o padrão? Indica que o cookie existirá até o navegador fechar. Esse é o padrão, tá? Então, aqui um exemplo de código de cookie, né? E, bem, esse código aqui, ele lê a lista de cookies, né, do usuário e os que vieram na requisição, né? Se essa lista se não tem nenhum cookie salvo no cliente, no usuário, então essa lista vai estar nula, vai estar vazia, então não tem como manipular aqui. O que é importante é que nesse primeiro acesso a gente está sempre adicionando um novo cookie, que seria o número de visitas a essa página. Aí a gente cria um cookie chamado visitas e adiciona o número de visitas que começa com 1. Aqui a gente está incrementando esse número de visitas em 1. Tá? Tem só um erro nesse código, que aqui está corrigido aqui na aplicação e eu faltou atualizar os slides. Qual é o erro? Eu aumento de 1 o valor aqui do número de visitas, mas eu não atualizo o valor do número de visitas no cookie. Como eu não atualizo o número de visitas no valor do cookie, aqui no slide, então você vai exibir sempre o mesmo valor, 1. Né? Então faltou uma linha que não está aqui no slide, mas está aqui nesse código, tá bom? Bom que serve para vocês compararem. Então, aqui é o código válido. Tem essa linha aqui a mais. Né? Estou atualizando o valor do número de visitas no cookie. O valor daquele cookie. Que cookie é esse? É o cookie visitas, né? Vinculado a esse domínio da aplicação. Então, essa linha que atualiza esse cookie não está nos slides aqui. Tá? Só para... Vamos ver ele funcionando na prática. Vou abrir aqui, cancelar a aplicação novamente, contando visitas no servlet. Então, clico aqui e vou visitar o servlet pela primeira vez. Número de visitas 1. Nesse momento, a lista de cookies foi enviada para o cliente. Quando eu cliquei lá naquele link, era vazia.
Só que o servlet criou um cookie novo, que é o número de visitas, e já atribuiu e mandou imprimir esse valor desse cookie. Vou voltar lá. E vou clicar no link de novo. Estou visitando o servlet mais uma vez. Dessa vez, o cookie já está na minha máquina. Como o cookie já está na minha máquina, tem como conhecer o valor dele. Por sinal, como é que eu vejo o valor dele? Vem aqui em configurações do browser, privacidade e segurança, cookies e outros dados. Aí eu tenho como ver todos os cookies e dados do site. O site que nós estamos visitando é o localhost. Localhost. Tem 2 cookies dentro dele. O Session ID, né, que é o identificador único da sessão, né, que está sendo sempre enviado, e o número de visitas. Nesse caso, o valor do número de visitas, o conteúdo é 1. Beleza. Vou enviar novamente, vou visitar novamente o servlet. Agora o número de visitas é 2. Então, o cookie que foi retornado agora para a minha máquina já não vale mais 1, o valor de visitas dele. O cookie vale 2. Vamos ver agora aqui no... Eu vou voltar, visitar novamente, visitas, valor 2. Tá certo, gente? Se eu atualizar novamente aqui, visitar novamente, vou voltar, clicar no servlet novamente, o cookie que está sendo enviado agora, o valor era 2, mas o que está sendo devolvido para o cliente, o valor é 3. Então, se eu visitar esse cookie novamente, ver se ele atualiza, só fazendo isso aqui. Não, sair, entrar novamente. 3. Certo, gente? Isso para mostrar para vocês como é que funciona o conceito de cookies, tá? Vou voltar aqui para os slides, para a gente poder concluir. Bem, há situações em que cookies não funcionam, né? Por exemplo, quando o browser do usuário está configurado para não aceitar cookies. Então, a gente tinha como configurar lá para o browser não aceitar cookies. Efeito das preocupações em torno da privacidade de quem navega na internet. Então, especialmente hoje, existe um problema relacionado à Lei Geral de Proteção a Dados, né? Que exige, vocês já perceberam isso, quando você visita uma página, sempre está aparecendo uma pergunta lá, se você aceita, enfim. É que a aplicação guarde alguns dados. Alguns desses dados são importantes para poder direcionar você na visita. Por exemplo, um site de comércio eletrônico precisa saber onde você clicou para poder sugerir produtos para você. Esse sistema de sugestão só vai funcionar se ele conseguir capturar as visitas que você fez, os produtos que você visitou. Então, aceitar esses tipos de fornecimento de dados, né, para a aplicação faz parte do jogo, né, e aí você tem o direito. Bem, quem não gosta de compartilhar nenhuma dessas informações, zera os cookies. Aí, se a sua aplicação está toda moldada em cima dos cookies, então você pode ter problema. Essa seria uma das observações que a gente abre aqui. Eu queria propor isso. Por hoje é só.